Saudações, confrade, confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou ajudar você e vou auxiliar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Terminamos, como vimos na última aula, o chamado grados primos e agora vamos para o grados secundos, é a sequência dos textos do trabalho que Paulo Ronay, como Paulo Ronay pensou, dividido em 4 grados, mas atualmente só são publicados o grados primos e o grados secundos. O grados secundos é o da capa vermelha. Eu não o tenho aqui porque eu terminei fazendo doação do meu. Eu estou usando uma versão eletrônica que eu tenho dele. O que é que a gente vai ver hoje? Basicamente é uma revisão com alguns acréscimos de coisas que não vimos no grados primos. De modo que, aqui, sobre declinar o substantivo e sobre declinar o substantivo vai ser basicamente uma revisão das coisas que a gente já viu. E a conjugação do diese e dos seus compostos, aqui algumas coisas já vimos no grados primos, outras tantas serão acrescentadas agora, assim como também a conjugação dos compostos diese. Os avisos de praxe. Inscreva-se no canal se não é inscrito. Deixe a sua curtida para essa aula, o seu joinha. Isso ajuda muito a quem produz conteúdo aqui no YouTube. E não se esqueça de compartilhar com os seus conhecidos, com seus amigos, com aquelas pessoas que você sabe que tem algum interesse nesse tipo de conteúdo. No grado secundos estamos da página 9 até a 13. Vocês vão perceber que os textos dão se ampliam, não são aqueles textos curtinhos que a gente está acostumado do grados primos. Os textos agora são um pouco mais longos, tem algum quê de complicações. Complicações não são dificuldades, são trazendo Ronay e apresentando para a gente as particularidades, as coisas próprias do latim, as maneiras de construir do latim. No grados primos a gente foi introduzido na língua, como era um leite que nos era dado como crianças para que começássemos a nos alimentar. Agora a comida vai ficando um pouquinho mais sólida, o latim vai aparecendo mais claramente nesses textos de Ronay. Terminado esse preâmbulo, vamos direto para o texto. Aqui está o texto da Prima Lectio, Gradus Secundi, Pueri iterum in schola. Acho que a gente já conhece, né? O iterum, novamente, de novo, uma segunda vez, pueri iterum in schola. Tá aqui. Não vou ficar traduzindo tudo, a não ser as coisas que eu acho que mereçam alguma nota. Tá? Aqui vocês já sabem, iterum significa de novo, novamente. Discipuli post ferias scholarum iterum in schola conveniunt. Intra torbilius pupillus, pueri surgunt, magistrum comiter salutant. Salue magister, saluete pueri. Incipit hodie annus novus studiorum, moneu vos ut scholam diligenter frequentetis, verba mea semper exaudiatis lectiones discatis. Non omnes ad sunt luci. Aqui tem algumas notas, eu não apaguei esses dois números das notas, mas eles vão ser importantes. Vejam, primeira coisa eu quero chamar a atenção para a palavra féria. No latim, a gente tem duas possibilidades de uso da palavra. Se ela estiver no singular, veja, se estiver no singular, significa o dia de trabalho. Por isso, é que em português, e talvez seja a única língua
que tenha isso, que a gente não usa os nomes dos planetas ou das divindades antigas, as 7 divindades. Quando você vê, por exemplo, como em italiano, em francês e espanhol, as línguas de origem latina usam nomes dos deuses, você vai ver que, por exemplo, em italiano, segunda-feira é lunedì, do latim luna é dias, dia da lua, em espanhol lunes e em francês lundi. A terça-feira é martes dies, o dia de Marte. A quarta-feira é mercurii dies, o dia de Mercúrio. A quinta-feira é o Iovis dies, o dia de Jove, de Júpiter. A sexta-feira é o Veneris dies, o dia de Vênus. Veneris dias, o dia de Vênus. O sábado, que a gente nos calendários latinos adotou a nomenclatura hebraica, que é o Sabatum, mas o nome é Saturni dies, daí a gente tem em inglês, por exemplo, Saturday. E o domingo, que também é uma nomenclatura, o sábado vem dos judeus, o domingo é cristão e vem tirado de um verso do Apocalipse, acho que é 1:10, que fala que dies dominica, no dia do Senhor. Em dia dominica. Eu fui ali pegar a Bíblia para confirmar se era realmente 1:10 e de fato Apocalipse 1:10 diz assim: fui in spiritu in dominica die et audiui post me vocem magnam tanquam tubae dicentes. E fui e estive em espírito in dominica die, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz vocem magna, aqui na verdade eu acho que seria melhor uma voz forte, né? Uma grande voz como o som de uma tuba. Então, aí o domingo é tirado dessa expressão in dominica die, que é o dia do Senhor. Tanto que, se vocês olharem alguns textos antigos, alguns sermões do Padre Vieira, vão reparar, por exemplo, eu fui catar ali o livro dos sermões, peguei esse é o volume qual? Esse é o volume 2, e tem aqui, por exemplo, o sermão da quinta dominga. Por que usava-se no feminino? Porque dominga vinha de dominica dies. O latim tinha o uso do dies, acho que a gente já falou disso num vídeo anterior, numa aula anterior. O dies é masculino ou feminino. Ele só é masculino quando significa o tempo, né? O espaço de tempo de 24 horas. Só isso. Em todas as outras situações será feminino. Então, aqui o português antigamente usava, portanto, o domingo como sendo feminino. E aí todos os dias, salvo o sábado, eram femininos. E aí está aqui para vocês verem. Sermão da quinta dominga da Quaresma. E era isso, então, por conta disso. Os dias, depois um papa, eu não me lembro qual foi, e também Agostinho de Hipona sugere que os cristãos não usassem a nomenclatura pagã, e por isso um papa definiu que deveriam ser alterados os nomes dos dias para atender ao espírito cristão. E aí aconteceu que os dias passaram a ser nomeados a partir do primeiro da semana, que era o Dominica Dias. Aí você tinha a segunda-feira, tertia-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e o sábado, que pela Sagrada Escritura era o 7º dia da semana. Aí vejam, a gente tem féria, no singular, que significa um dia útil de trabalho.
E quando ela está no plural, significam os dias de descanso, como a gente chama em português, as férias. E no processo de evolução, esse I mudou de lugar quando se refere aos dias das semanas e ficou feira, segunda-feira, terça-feira, era de segunda-feira, terça-feira. Há pessoas que contam o domingo como sendo o último dia da semana. Na verdade, o domingo é o primeiro. Por isso que segunda-feira, que é o segundo dia, chama-se assim. Eu estava procurando aqui, mas não consegui encontrar. Eu não sei, na verdade, onde coloquei isso. É interessante que diz que foi um Papa que definiu isso. Portugal seguiu. Os demais reinos cristãos não adotaram isso, essa nomenclatura. Mas Portugal adotou e segue até hoje. É o único, portanto, país que difere dos outros nesse quesito. E a própria Igreja Católica não adota isso, a não ser nos livros litúrgicos. Nos livros litúrgicos você pega e tem Domínica, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Sempre. Agora, quando você pega a edição do L'Osservatore Romano, que é o jornal oficial da Igreja Católica, e o Papa dá umas audiências às quartas-feiras, na edição latina do L'Osservatore Romano, não se diz quarta-feira, mas Mercurii dies. Ou quando o Papa vai fazer alguma coisa no outro dia, ou quando acontece algum evento no outro dia, que é reportado naquele jornal, usam-se as nomenclaturas pagãs. Os dias, conforme a determinação oficial, são usados somente dentro dos livros litúrgicos, para marcar os dias litúrgicos, os dias comuns, os dias que estão fora da liturgia. A consideração dos dias fora da liturgia segue o calendário ou a nomenclatura normal. Mas então vamos aqui. Já lemos o texto todo, né? Vamos ver aqui, discipuli post férias. Não vou ficar traduzindo, obviamente, as coisas, né? Post férias escolaram. Depois, após as férias escolares, aqui está dito, as férias das aulas. A palavra escola é de origem grega e tem uma dupla significação. Tanto significa, obviamente, há outras tantas, né? Era como se fosse o primeiro sentido da palavra escola é como se fosse o vestíbulo, aquele lugar dos banhos públicos onde a pessoa esperava a sua vez de entrar no banho. Então, isso era chamado de escola. Também era chamado de escola a matéria, o assunto, a própria escola e, pasmem, escola também significa divertimento, jogo. O latim também tem uma palavra tem esse duplo sentido, que é a palavra dupla. Eu disse pelo menos de escola, eu disse pelo menos 4 sentidos, né? O vestíbulo do banho público, o assunto, a matéria sobre que ele trata alguma coisa, a aula propriamente dita, a escola, e também, obviamente, a gente usa o termo em português, a escola platônica, que é a sede de um pensamento filosófico, e uma sede de alguma coisa, uma sede física de alguma coisa. Mas aí é quase como se fosse o prédio da escola também. E a palavra ludus significa aula, mas também significa divertimento. Note que a gente diz em português aulas lúdicas, especialmente para as crianças, né? Para prender-lhes a atenção. Aula lúdica, se a gente fosse pensar e colocar isso em latim, seria, usando a mesma terminologia, seria uma coisa impensada, porque seria ludus lúdicos. Aí não caberia. Talvez, se a gente pudesse verter isso para o latim, seria ludus iocossos. Ludus iocossos. Divertido. Então, iterum, a gente já viu, né? In escola conveniunt. Convenire. Venire, vocês já sabem, é vir. Con é junto.
Então, aqui a gente pode traduzir por se reúnem ou vêm juntos. Mas aqui é mais, os alunos de novo se reúnem in escola, na escola. Intra torbilius pupilos, os alunos já estavam todos em suas mesas, e entra o professor. Pueri surgunt, surgere é levantar-se, resurgere é levantar-se de novo, surgunt, magistrum comiter, a palavra comiter é interessante porque ela significa com pompa, com circunstância, com magnificência, sabe? Com salutant. Salue magister. E o Orbilho responde saluete pueri. Aqui tem a nota. O que é que essa nota diz? Aquilo que talvez eu já tenha dito noutra aula, que a gente usa salue quando você se dirige a uma pessoa. Quando você se dirige a mais de uma pessoa, saluete. Porque isso aqui, na verdade, não é uma saudação. Os latinos não tinham muito essa coisa de saudação, de ter um oi, como a gente tem, um bom dia. Os latinos não diziam isso, apesar de os gregos usarem, mas eles achavam que isso efeminava o espírito, os romanos. E, portanto, faziam somente o salue e o saluete. Salue é um imperativo que significa estar de saluel, saluere, que é o que significa estar bem, estar com saúde. Então, quando diz salue, esteja bem, esteja com saúde. Saluete, estejam bem ou estejam com saúde. Então, esse é o desejo da saudação latina. Incipit, começa, incipit, hodie, annos novos, hodie, hoc die, hoje. Hodie, annos novos studiorum, o novo ano de estudos. Moneo, was, advirto-vos, ut scholam diligenter frequentetis, que advirto-vos que frequenteis a escola com diligência, verba mea semper exaudiatis, que sempre escuteis. Veja, o ut vai servir para todos esses verbos. Frequentetes, exaudiates e discates. Não precisa repeti-lo o tempo inteiro, porque a separação por vírgulas é suficiente para indicar que ele se repete. A pontuação latina difere um tanto da pontuação portuguesa, porque, por exemplo, em português a gente não necessitaria de colocar essa vírgula aqui antes do ut, mas na ortografia que foi definida para o latim, é óbvio que os autores clássicos não usavam, porque esses sinais não existiam naquele tempo, né? No tempo de Cícero, no tempo de Ovídio, não havia esses sinais, mas convencionou-se que moneo was, vírgula, util scholam diligente frequentetis, verba mea semper exaudiatis, sempre escuteis com atenção, e lectione discatis, e aprendais as lições. Non ne omnes adsunt Luci. Luci é o vocativo de Lúcio. A gente já viu os nomes terminados em ius, da segunda declinação, vão ter o vocativo não Lucie, mas Luci. Antônios, Antoni. Martius, Marti. Só isso aqui que essa nota significa. O non, né? Como eu disse, o latim não tinha os sinais de pontuação. Então, como é que você sabia que um texto estava uma pergunta? Você tinha as partículas indicativas de pergunta. O né é uma delas. Indica que o texto é uma pergunta. É como os espanhóis fazem, colocando o ponto de interrogação invertido no início da frase interrogativa e o ponto de exclamação normal lá no fim. Já indica ali para o leitor do espanhol que ele já tem que dar a entonação de pergunta naquela frase. Aqui a mesma coisa, esse né aqui é o indicativo de que é uma frase interrogativa. Dou já uma dica sobre isso aqui. Então, non ne omnes adsunt Luci. Non, né? Quando se usa isso aqui é porque espera-se uma resposta afirmativa. Non, né? A resposta vai ser afirmativa? Não necessariamente. Aqui diz da intenção de quem está perguntando. No caso aqui, da intenção do professor Orbilius Pupilos. Ele espera
que todos estejam presentes, que nenhum aluno tenha faltado ao primus dies scholarum. Ele espera que a resposta seja afirmativa. Ela vai ser afirmativa? Aí vai depender de diversos fatores que estão fora da capacidade de compreensão do professor, do questionador, do perguntador. Non omnes adsunt, Luke. Veja esse verbo adsunt. Aqui é composto do verbo sunt. Então, a gente hoje, até o final da aula, a gente vai ver alguns desses verbos. Adsunt, adsum. Estou presente, estou aqui. Então, adsum, quando o professor fazia a chamada. Luke, adsum. Marcos, adsum. Marque, adsum. O aluno respondia assim. Então, adsum, está presente. Acaso não estão todos presentes, Lúcio? Que o non, né, espera uma resposta afirmativa. Lúcio foi interrogado, e aí ele responde. Adsumus omnes praeter sextum. Cur sextus abest? Domi mansiti. Matrem aegram curat. Spero fori brevi ut mater connualescat et sextus noster iteru inter vos appareat. Quid hoc anno tecum discemus, magister? Historiam Romae legemus et explicabimus. Studium historiae valde nos delectabit. Sapienter dicis aule, delectabit et instruet. Ut proverbium docet, historia est magistra vitae. Então, o professor tinha perguntado, non omnes adsunt Luke, e Lucius responde, adsumus omnes praeter sextum, adsumus. Sum, est, sumus, nós sumos, vos estes, illi sunt. Adsumus, omnes adsumus, todos estamos presentes, praeter sextum, exceto, salvo, sexto. Cur sextus abest, veja o outro verbo, aqui tem adest, abest. Adest é ele está presente, abest é ele está ausente. Cur sextus abest, porque sexto faltou, porque sexto está ausente. Quintus é quem responde, né? Domi, aqui é o caso, o antigo caso, o resquício do antigo caso que havia no latim mais arcaico e que seguiu no latim somente com algumas poucas palavras, aqui no caso domi, em casa. Depois a gente tem a ocasião de aparecer outros, a gente fala, porque não adianta eu dar uma lista para vocês desse, então guardem. Normalmente essa terminação do locativo de lugar onde, porque você tinha o locativo de lugar onde, o locativo de lugar para onde e o locativo de lugar de onde. Então havia três, na verdade, a ideia de locativo vai lugar onde, lugar para onde, lugar de onde, lugar por onde. Então, a gente tinha essas quatro possibilidades. Mas, no caso, como caso, era geralmente o lugar onde, e o lugar de onde, e o lugar para onde. Então, geralmente o lugar onde era indicado pela terminação do genitivo, da declinação, obviamente. Domi mansiti permanece em casa. Matrem aegram curat, está cuidando da mãe doente. Matrem aegram. Vejam aquilo que eu já disse quando a gente falou dos adjetivos, né? Os adjetivos concordam com o nome a que se referem em número, em gênero e em caso. Matrem, vejam, é da terceira declinação, esse é da primeira. Os adjetivos não concordam em declinação, a não ser que eles sejam daquela declinação. Mas o caso de aiger, aegram, aegrum, ele é de primeira e segunda, é um adjetivo de primeira classe. Então, ele não concorda em declinação. Matrem é um feminino,
não nos interessa aqui a declinação dele. Matrem é um feminino singular acusativo. Você vai ter aegram, embora seja de uma declinação diferente, isso não tem nada a ver, mas ele tem que estar no feminino singular acusativo, que é o que acontece aqui. Então, matrem aegram curat, está cuidando da mãe enferma. Orbilius responde: Spero fore brevi ut mater convalescat. Espero que em breve, esse aqui é uma forma do verbo ser, a gente vai ver já embaixo, nos próximos slides. Spero fore brevi ut mater convalescat et sextus noster iterum inter vos appareat. Espero que em breve. A gente vai traduzir isso não exatamente como está aqui, né? Espero que seja breve, para que... Espero que no futuro... É difícil traduzir, o melhor é deixar do jeito que está. Espero que em breve a mãe melhore, né, convalesça, e o nosso sexto, de novo, apareça entre vós. Quid? Aulus pergunta ao professor, né? Quid que é um pronome interrogativo. Quid hoc anno tecum discemus, magister, discemus no futuro, hoc anno, neste ano. Em português antigo tinha uma expressão interessante, hoc anno virou ogano, sem o H, ogano, neste ano. O que aprenderemos contigo, professor, neste ano? Historiam Romae legemos, de novo veja o futuro, disquemos, legemos, discere, esse aqui é o de terceira conjugação, et explicabimus, futuro também da primeira. Studium historiae, diz Aulus, valde nos delectabit, ele aqui de novo, futuro, valde é multum. Studium historiae, valde multum nos delectabit. O estudo da história muito nos alegrará, muito nos satisfará. Sapienter dicis, sapienter, com sabedoria, de modo sábio, dicis aule, delectabit et instruet, futuro também, deleitará e instruirá. Ut proverbium docet. Veja, aqui a gente viu o ut como conjunção, aqui é o ut proverbium, como o provérbio ensina. História est magistra vitae. E aí a gente terminou a lição. Veja que é uma lição grandinha. E aí a gente parte para essa parte, vai para esse lado mais, vamos dizer, teórico, a declinação dos substantivos. A gente tem duas coisas a considerar aqui antes de passar para a segunda parte da aula. Primeiro, o que é declinar? Declinar é você dar, nas línguas, obviamente, em que há variações, dar as diversas formas em que os nomes podem aparecer. No caso do latim, são os 6 casos que a gente já viu, dar as formas tanto do singular quanto do plural, do nominativo, vocativo, acusativo, que são os casos retos, e do genitivo, dativo e ablativo, que são chamados casos oblíquos. Lembrando que o genitivo chama-se assim porque ela é quase como a genética da declinação. É pelo genitivo que a gente sabe a que declinação uma palavra pertence. Por isso que aqui na lista das declinações eu elenquei somente o genitivo de cada um deles. A primeira declinação tem como característica o genitivo terminado em AE, a segunda declinação o genitivo terminado em I, a terceira ele termina em IS, na quinta é US, com esse U longo, e a terceira EI, que esse E vai ser longo ou breve, a depender de como vai ser, como termina o radical. Então, EI. Aqui estão as terminações das 5 declinações. Isso é extremamente importante ter na cabeça, além de ter toda a declinação presente na memória. E aí a gente vai para o verbo sum, mais completo do que a gente viu nas aulas anteriores, do grados primos. Então, a conjugação do verbo sum e seus compostos. Sum, es, esse, fui, que essa é a forma como o verbo aparece, né? O sum e es, que é o presente indicativo, esse é o infinitivo, fui é o pretérito perfeito do indicativo. Aqui não aparecem outras coisas, como o supino, porque o verbo ser não tem supino. Ele é um verbo defectivo, falta algumas formas.
E aí você tem sum, est, sumus, est, sunt. Eu sou, tu és, ele é, blá, blá. Imperfeito do indicativo, né? O pretérito. Eram, eras, erat, erarmos, eratis, erant. E aqui só é cuidado para manter o acento onde ele deve estar, porque essas formas da primeira pessoa do plural e da segunda pessoa do plural são chamadas de arrisotônicas. Quer dizer, a sílaba tônica está fora do radical. Então, eramos, eratis. Aí aqui você tem ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt. Eu serei, tu serás. Sim, si, isso é o subjuntivo. Aqui está escrito substantivo, mas é subjuntivo. Vou corrigir isso aqui, porque aí já na aula já aparece correto. Subjuntivo, presente. Sim, sis, sit, simus, sit, sint. Que eu seja, que tu sejas, etc. Imperfeito. Essem, se eu fosse. Esset, essemus, essetis, essent. O imperativo este não tem as formas intermediárias, como a gente tem em português, é só se e sede. E o imperativo futuro, de que falamos numa aula anterior, esto, se sempre, e estote e sunt. Estote sede sempre, o esto é o que ele seja sempre, e o sunt. O indicativo, de novo, está aqui, né? Pretérito fui, fuiste, fuite, fuimos, fuistes, fuerunt, ou fuere. Eu fui, tu foste, ele foi, eu estive, porque também pode ser o estar, né? Me esqueci até de falar disso nos anteriores. Fueram, eu tinha sido, eu tinha estado, eu fora, eu estivera. Fuero, fueris, fuerit, eu terei sido ou eu terei estado, tu terás sido ou terás estado, é o futuro perfeito, que a gente chama em latim futuro perfeito, é o futuro composto. No subjuntivo é o pretérito perfeito fuerim, veja que parece, as outras formas vão ser exatamente iguais. A gente estudou isso na última lição do Grados Primos, se não me engano, e deixei-os juntos para que a gente pudesse enfatizar essa diferença. Fuerim, fueris, fuerit, fuerimus, fuerites, fuerint. Lembrando que ele é um subjuntivo, então ele depende, é um verbo que vai estar na dependência de uma oração principal. Esse é um verbo no indicativo, é o verbo de oração principal. E o pretérito mais que perfeito, fuissem, fuisses, fuisset, fuissemos, fuissetes, fuissent. Se eu tivesse sido, se tu tivesse sido, se eu tivesse estado. E aqui está o infinitivo, essa, ser, o infinitivo perfeito, fuisse, e o infinitivo futuro, futurum, futura, futurum, futuros, futura, futura, ou fore, que foi o que a gente viu na lição. Espero que há de ser breve para que a mãe se recupere. É claro que esse tipo de construção a gente não diz em português, mas é assim que se dizia em latim. Né? Espero fore brevi ut mater convalescat. E usa o subjuntivo. E aí você tem o particípio presente, que não existe. Eu já falei dele no outro momento, mas disse que os medievais criaram, a partir da necessidade da filosofia, o particípio presente ens, entes, que vai aparecer nos escritos medievais, a partir do grego ons. O particípio futuro, que é futuros, que aparece aqui no infinitivo futuro, que é da conjugação acusativa com infinitivo, e não tem o particípio passado, nem tem o supino. Aí, como sum, se conjuga o absum, abes, abesse, abfui, estar ausente, ad sum, ades, adesse, adfui, que é estar presente, desum, des, desse, defui, que é faltar. Faltar no sentido não de quando o aluno falta na escola, mas é de faltar de estar. Você tem
você tem que devolver uma certa quantia de dinheiro e falta uma parte. De est pars. Falta uma parte. É nesse sentido de faltar. Não de não estar presente. E próximo, agora veja interessante esse, o próximo, mas quando começa por consoante, segue. Quando começa por vogal, ele ganha um D eufônico. Próximo, prodes, prodesse e profui. Como fui começa por consoante, não aparece, mas o S vem um D eufônico. E por fim, meus caros, aqui estão os exercícios que eu nunca colocava no grados primos, vou começar a colocar. Aqui está tudo que tem que fazer. O que eu espero que vocês façam, especialmente é essa parte aqui. E aí, meus caros, chegamos ao fim da nossa primeira lição. Começamos finalmente a segunda, vamos dizer, a segunda temporada, como alguém disse num dos comentários. Começamos a segunda temporada do curso de latim. Estamos no grados primos. Se não me engano, são mais 30 lições, portanto, com as 30 precedentes, a gente já vai para 60 aulas de latim, depois gravar o grados tertius e os grados quartos. E é isso. Espero que a aula tenha sido útil. Vejam, eu traduzi menos e expliquei muito mais, porque entendo que muitas das coisas que estão ali, vocês já compreendem, já têm, vamos dizer, capacidade de entendê-la sem que alguém tenha que traduzir todo o texto para vocês. Isso é que é a facilidade de ter o contato com essas línguas, para que você mesmo decida qual é a tradução melhor. É o que eu sempre digo, quando a gente lê a tradução de alguém, a gente está lendo o que ele entendeu daquilo. Muitas vezes, as pessoas que têm a cabeça corrompida por ideologias materialistas não vão ver a beleza literária de um texto e vão corromper a tradução e vão fazer uma tradução segundo as concepções doentes que tem na cabeça deles. Por isso, é bom a gente aprender latim, aprender grego, aprender hebraico mesmo. Se você é uma pessoa religiosa, quer ter acesso à Bíblia, não se contente com traduções. Os italianos dizem tradutori, traditori. Os tradutores são traidores. Por quê? Vão sempre dar o sabor dele. É como uma figura que eu já usei noutra vez, é como se você fosse comer um churrasco. Se você é vegano, não vá se ofender, porque hoje a geração do tudo ofende. Mas eu não sou politicamente correto. Então, se você vai comer um churrasco, é como se outra pessoa mastigasse e lhe desse a carne, e lhe desse o mastigado. Só que esse mastigado já perdeu todo o sabor da carne. O que você vai pegar é só a massa. A mesma coisa vai acontecer aqui, meus caros. As traduções, especialmente dos textos poéticos, vão perder a beleza que está no original. A beleza rítmica, a beleza melódica, a beleza de ideias, de imagens, de figuras. Isso tudo, muitas vezes, não tem como a gente trazer isso de volta para uma tradução. O poeta precisa ser muito bom para fazer isso, para conseguir fazer isso. Então, aprendam para vocês irem pegar a Eneida, pegar os amores de Ovídio e ler por vocês mesmos. Certo? Muito obrigado e a gente se encontra na próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esta aula, de compartilhá-la com os amigos. Aqui do lado vai ficar o botão de inscrição e mais acima vai ficar a playlist do curso de latim. A gente se vê na próxima aula. Valete!